Rapaziada, tô na live. Toma! Vou chamar a Lilis, nós vamos ter que só. Alguns dias atrás, saiu uma notícia que me deixou muito preocupado. O número de pessoas apostando em bets ou no jogo do Tigrinho é 7 vezes maior do que o número de investidores na Bolsa de Valores. Segundo os dados mais recentes, 22 milhões e 400 mil brasileiros participaram de algum tipo de aposta online no ano de 2023. Sejam apostas esportivas, cassinos online ou até mesmo o famoso jogo do Tigrinho, o que representa 14% da população. Porém, é aqui que a pesquisa fica ainda mais assustadora. Enquanto 14% dos brasileiros apostam, apenas 2% da população investe na Bolsa de Valores. Ou seja, o que esses dados estão mostrando é que para boa parte dos brasileiros, apostar é uma prioridade maior do que investir em ações e em fundos imobiliários, por exemplo. Eu sei que por falar isso, talvez apareça alguém aqui nos comentários e fale: ah, Bruno, mas eu entendo que poucas pessoas investem na Bolsa de Valores por conta dos riscos. Isso pode até ser verdade em certo ponto, mas o problema é que a pesquisa não para por aqui. Os números vão piorando conforme a gente vai cavando. E para minha surpresa, também foi revelado que o número de investidores em títulos públicos também é de apenas 2% da população brasileira. Então não é uma questão apenas de brasileiro ter medo de risco nos investimentos. Porque para quem não sabe, títulos públicos são tão seguros, mas tão seguros, que o risco é praticamente zero. E aí a gente percebe que, fazendo os cálculos, o jogo do Tigrinho não é apenas 7 vezes maior do que a Bolsa de Valores, como também é 7 vezes maior do que o mercado de títulos públicos. Para quem não confia muito em qualquer pesquisa, pode ficar tranquilo que esses números foram divulgados pela Anbima, um órgão totalmente sério e que representa as instituições do mercado de capitais brasileiro. Foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, e ele será dividido em 3 partes. Primeiro, a gente vai descobrir quais pessoas apostam. Na segunda parte, vamos entender por que tantos brasileiros apostam. E por fim, na terceira parte, vou te mostrar qual é o verdadeiro perigo de se apostar. Mas antes de eu te mostrar todo esse conteúdo, já deixe seu like no vídeo, porque dessa maneira o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para você e vai divulgar para mais pessoas. Quais são os brasileiros que apostam no jogo do Tigrinho? O mais legal dessa pesquisa feita pela Anbima é que ela não trouxe apenas números soltos do total de apostadores no Brasil. Ela, na verdade, fez um raio-x completo dessas pessoas e isso vai nos ajudar a descobrir quem são as pessoas que apostam. Como não poderia deixar de ser, a primeira grande distinção entre os brasileiros que apostam é em relação ao gênero, de forma que 19% do público masculino é ativo nesses jogos, enquanto o público feminino ativo é de apenas 10%. Eu disse que não poderia deixar de ser assim porque existem basicamente 2 motivos principais para que homens apostem mais. Uma é a tendência natural ao risco e o futebol. Se você for reparar, as principais casas de apostas online no Brasil hoje estão diretamente ligadas ao esporte, principalmente o futebol. Quem costuma acompanhar algum time já sabe que é impossível assistir uma partida sem receber infinitos anúncios das mais variadas bets. Outro dado interessante que a pesquisa nos mostra é que os jovens são os mais viciados no jogo do Tigrinho e outros cassinos online. Para a chamada geração Z, que é o pessoal entre 16 e 27 anos, 29% deles apostam. Já a geração Millennium, que tem entre 28 e 42 anos, a participação de apostadores é de 18%. Porém, o mais triste de toda essa história é saber que mesmo com as dificuldades financeiras, muitas pessoas da classe média baixa apostam e perdem dinheiro nesses joguinhos. Mas calma aí que eu vou falar mais disso na parte 3. Por que tantas pessoas apostam em bets e em cassinos online? Por agora, a gente precisa tentar entender o que passa na mente dessas pessoas que apostam e por que motivos elas seguem apostando mesmo perdendo dinheiro. Eu te adianto que a resposta é assustadora. A Anbima mostra que para 40% dos apostadores, uma motivação que mantém elas presas nesse vício é a possibilidade de ganhar dinheiro rápido. Ou seja, por várias razões que não dá para entrar a fundo nesse vídeo, a pessoa está numa situação complicada do ponto de vista financeiro e para ela apostar no bets ou no joguinho do Tigrinho acaba sendo a única alternativa no momento. São pessoas que chegaram num ponto em que precisam arrumar um jeito de ganhar dinheiro rápido e por estar num momento complicado, acabam caindo na armadilha das apostas, o que acaba deixando elas numa situação ainda pior, já que perdem ainda mais dinheiro. Outro motivo que leva tantos brasileiros a apostar é a possibilidade de altos retornos, sendo a justificativa que leva 39% dos apostadores a continuarem nesse mundo. Isso se explica pela falsa promessa de muitas personalidades que divulgam esse tipo de jogos de azar e cassinos, através das suas redes sociais, onde eles nunca perdem e só ganham. Mas eu não vou entrar em nomes aqui, mas você já sabe quem são. Na verdade, é tão difícil encontrar uma celebridade brasileira que não tenha nenhuma relação com publicidade com essas casas de apostas ou cassino. Vai de jogadores até cantoras, atrizes e a lista é infinita. Por conta desse mar de publicidade, muitas pessoas acabam acreditando que terão retornos rápidos nessas plataformas. Acreditam que vão dobrar, triplicar o dinheiro que colocarem, mas na realidade acabarão perdendo tudo.
o maior problema do jogo do tigrinho e das casas de aposta, que é o vício e como ele faz as pessoas que já são pobres ficarem ainda mais pobres. No começo desse ano, uma pesquisa da Datafolha indicou que 17% das 21 milhões de pessoas que são beneficiadas do programa Bolsa Família gastam ou já gastaram dinheiro com aposta. Para piorar, entre esse total de quase 1,5 milhão de beneficiados do Bolsa Família, 32% gastam mais de R$100 por mês nas plataformas de aposta. Um valor muito alto se consideramos que, na média, o benefício é de R$680. Eu citei essa pesquisa apenas como exemplo, mas a realidade é que o problema vai muito além disso. A verdade é que milhões e milhões de brasileiros perdem o pouco que possuem em jogos de azar, que são vendidos como um sonho de riqueza rápida, mas que se tornam um pesadelo da noite pro dia e tem destruído muitas famílias. Só pra você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. Imagina que pra quem tem uma renda de R$1.000 por mês, R$100 perdidos em apostas é 10% de toda a renda dela. Dinheiro que deveria estar indo para alimentação, itens básicos, mas que vai parar no bolso de grandes empresas de apostas ou até mesmo de influenciadores. Mas agora eu tenho uma pergunta. Você conhece alguém que joga no jogo do tigrinho ou faz apostas? Ajude essa pessoa, mande esse vídeo pra ela. Quem sabe ela vai mudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te vejo na próxima.